O objetivo dessa aula é a gente continuar a correção dos exercícios. Então vamos lá, ó. Represente cada conjunto escrevendo seus elementos entre chaves. Lembrando que essa parte aí de entre chaves é justamente a representação, né, que a gente usa para escrever conjunto. A gente escreve conjunto sempre entre chaves, tá? Geralmente eu costumo passar olhando cadernos dos alunos e tal, e eu já vi gente escrever a notação de conjunto com parênteses, mas está errado. O conjunto a gente escreve sempre entre chaves, ok? Então vamos lá, ó. Represente cada conjunto escrevendo seus elementos entre chaves. Então o primeiro conjunto aí que foi dado, ó, pela lei de formação dele é esse conjunto A aqui, ó. E ele falava: x tal que x pertencente aos naturais, né, ó. X, o símbolo de pertence ao conjunto dos naturais, tal que o x está entre o 5 e o 12, podendo incluir o 12, né, ó, porque tá falando aqui menor ou igual, né? Então a gente diz que pode incluir. E essa leitura é importante você saber fazer. Ó, x pertence aos naturais, tal que o x está entre. A gente não fala nem que é menor ou maior, a gente fala entre, tá? O x está entre o 5 e o 12. Toda vez que você vê essa representação, ó, que nem aqui, o x está entre o menos 8 e o 1. Toda vez que você vê essa representação, não fica tentando ler 5 menor que x menor que 12. Não. Lê entre. X está entre esses números. É muito mais fácil, né? Porque às vezes você vê esses sinais aqui, pode te confundir um pouco. Tá? Pode te confundir se você vê uma outra representação. Então, diz que está entre. O x está entre o 5 e o 12. Então, quais que são os números que está entre o 5 e o 12? Eu não posso incluir o 5, né? Ó, porque não tem o menor ou igual aqui. E eu posso incluir o 12. Então, esses números vão ser o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. São os números que está entre o 5 e o 12, sem incluir o 5, incluindo o 12. Ok? A letra B aqui, ó. X pertencente ao conjunto dos inteiros, né, ó. O Z representa o conjunto dos inteiros. E esse asterisco aqui em cima significa sem o zero. Lembra daquela aula lá que eu expliquei isso? Todas as vezes que você vê esse asterisco em cima de alguma letra que representa o conjunto, sempre significa que eu não vou incluir o zero. Então eu vou pegar os números que pertencem ao conjunto dos inteiros sem o zero, que estão entre o menos 8 e o 1, podendo incluir o menos 8 e o 1. Ó, você tá vendo que está aqui o símbolo de menor ou igual. Então eu posso incluir tanto o menos 8 quanto o 1. Então, como a gente está no conjunto dos inteiros, os inteiros abrangem os números negativos também, né? E os números positivos. Então, esses números vão ser menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ia incluir o 0 e, inclusive, está até faltando o 1 aqui. A minha caneta, eu esqueci de pegar a caneta, tá lá, mas aqui ainda falta o 1. Vou até pegar aqui, ó, pra mim colocar aí o 1, pra não ficar errado, ó. Quer ver? Eu esqueci de colocar o 1 aqui. Agora sim. Tá, ó. Que são os elementos que está entre o menos 8 e o 1. E eu posso incluir o 1, ó. Tá vendo? O símbolo de menor ou igual, posso incluir o 1. Ok? Agora essa daqui. Esse conjunto aqui é uma coisa que causa uma certa confusão no pessoal. Tá? Geralmente o pessoal vê isso aí e fala, como que eu vou fazer? Esse tá falando aqui, ó, o conjunto C, né, ó, x tal que x é igual a 5 vezes uma constante, né, ó, 5 vezes k. Com o k pertencente ao conjunto dos inteiros. Isso aqui é uma lei de formação, é uma generalização, né? Aqui, ó, a gente estava trabalhando com conjuntos finitos, né? Ó, a gente estava determinando o intervalo finito. Neste aqui, a gente vai trabalhar com conjunto infinito.
Bom, aqui está falando que o K pertence aos números inteiros. Quais são os números inteiros? Os números inteiros é o 0, 1, 2, o 3 até o infinito. E para o lado negativo também, o 0, menos 1, menos 2, o menos 3 até o infinito. Então é justamente isso. Como o K pertence aos inteiros, eu vou substituir o K por 0. 5 vezes 0 vai dar 0. Vou substituir o K por 1. 5 vezes 1 vai dar 5. Por 2, 5 vezes 2 dá 10. Por 3, 5 vezes 3 dá 15. Por 4, por 5. E por aí vai até o infinito. Até 5 vezes 1 bilhão, 1 trilhão, 1 zilhão, por aí vai. Até o infinito. E pro lado negativo também, né? Eu vou colocar aqui 5 vezes o menos 1, que vai dar menos 5. 5 vezes o menos 2, que vai dar menos 10. 5 vezes o menos 3, que vai dar menos 15. 5 vezes o menos 4, que vai dar menos 20. E por aí vai, tá? Ele é infinito, tanto pro lado negativo quanto pro lado negativo quanto pro positivo, o conjunto dos números inteiros, certo? Então é justamente isso, só substituir o K pelos inteiros e o conjunto formado vai ser esse daí, ok? O outro aqui, ó, é o conjunto D com x pertencente ao conjunto dos números racionais, né, ó, incluindo os negativos e sem incluir o zero, né, ó, esse símbolo aqui de quando eu tenho menos aqui embaixo, eu estou me referindo aos números racionais negativos e tirando o zero. Então eu vou pegar o x pertencente aos racionais negativos sem o zero, tal que x vezes 2x menos 7 é igual a zero. A resposta desse conjunto, para a gente poder obter a resposta, a gente tem que resolver. Isso aqui era uma equação do segundo grau, certo? Por que é uma equação do segundo grau? Ah, não tem x elevado ao quadrado. Mas se você fizer a distributiva aqui, ó, x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. E x vezes menos 7 vai dar menos 7x. Então vai ser uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes, certo? Como aqui tem um produto, toda vez que a gente tem um produto igual a zero, a gente diz que ou um lado é zero ou o outro é zero, certo? Então aqui eu vou falar x igual a zero ou 2x menos 7 é igual a zero, certo? Toda vez que a gente tem um produto multiplicado por outra coisa igual a zero, né? Quando a gente tem constantes aí, a gente tem que admitir que sempre um dos dois é zero para poder dar zero, né? Porque se, por exemplo, se isso aqui não for zero, isso aqui não vai dar zero. Ou se esse daqui também não for zero, isso aqui não vai dar zero. Suponha aqui que o x é 1, por exemplo. Se o x for 1, é impossível essa equação aqui dar zero, certo? Então, quando a gente tem um produto igual a zero, a gente sempre admite que ou este é igual a zero ou este é igual a zero. Fazendo x igual a zero já dá zero. O zero não é nem negativo nem positivo, né? O zero ele é neutro, é o zero lá. E aí a gente resolve essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, ó. Fazendo 2x menos 7 igual a zero. Fazendo 2x menos 7 igual a zero, eu vou ter esse menos 7 passando pro lado de cá positivo. Então vai ficar 2x igual a 7. Esse 2 que está multiplicando x, ele passa dividindo. Então vai ficar x igual a 7 sobre 2. Este número, 7 sobre 2, é um número racional? É, porque está escrito na forma A sobre B, né? Era assim que a gente escreve um número racional. Na linguagem mais neutra, né? Mais bonita, a gente diz que é uma fração. Os números que podem ser escritos na fração. Então tá aqui, ó, 7 sobre 2 é uma fração, então é um número racional. Só que é positivo. E aqui, ó, a condição de existência que ele deu é que os números racionais fossem negativos e sem incluir o zero. Então, as duas respostas que eu tive foi tanto o x aqui, ó, igual a zero, é a minha outra raiz, e x igual a 7 sobre 2. Como é a equação do segundo grau, eu tenho aqui o x' e o x duas linhas, né? Então, nenhuma das minhas respostas, né? Nem o zero, que eu não posso incluir ele, e não teve nenhum número negativo na minha resposta. Portanto, os conjuntos são... Esse conjunto, né, vai ser vazio, ok? Aí tem as duas representações de conjunto vazio.
a bola cortada, né? Ou as chaves sem nada dentro, certo? Outro exercício aqui, ó, era este aqui. E ele falava: qual número é maior, um quarto ou um quinto? Uma pergunta, né? Ele perguntou: qual número é maior, um quarto ou um quinto? Escreva um número racional na forma decimal que na reta numérica seja representado entre esses dois números, tá? Então a gente tem que escrever o número racional na forma decimal que na reta numérica seja representado entre esses dois números. Então vamos lá, vamos à primeira pergunta ali, ó. O número 1/4 é maior que um meio? Que um quinto, desculpa, 1/4 é maior que um quinto, né? Qual dos dois é maior? Ele está perguntando. Bom, a gente tem algumas maneiras da gente conseguir ver isso, né? Primeiro eu já afirmei aqui, ó. Eu falei que o número 1/4 é maior do que um quinto. Mas a gente não quer só a resposta, né? É óbvio. Tem gente aí que ia aceitar, ia falar que 1/4 é maior que um quinto, mas tem gente que ia perguntar por quê. É simples a gente ver o porquê. Vamos imaginar, ó, uma barra de chocolate. Imagina uma barra de chocolate desse jeito aqui, ó, que tem este formato aqui. Só 4 quadradinhos aqui, cada quadradinho sendo um chocolate. E o quadrado inteiro, né, representa um chocolate inteiro. E cada quadradinho é uma parte do chocolate, certo? Como que eu faço para mim representar 1/4? Eu pintei ali, ó, tá vendo? Eu pintei um quadradinho de 4. Então, isso representa 1/4, certo? A representação de 1/5 é parecida. Eu tenho ali de novo, ó, a barra de chocolate igual, só que como 1/4 eu dividi um chocolate em 4 partes, 1/5 eu vou dividir um chocolate em 5 partes, certo? Então, ó, eu passei esse traço aqui nesse outro chocolate, ó, para mim poder ter 5 partes. Se você contar, ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu pintei um quadradinho, ficou de um total de 5. Se você for uma pessoa observadora, você vai ver que eu precisei dividir um dos quadradinhos do chocolate, ó, em 2 partes para mim poder obter, né, o 5, né, um quinto, para mim ter 5 partes do chocolate inteiro. Eu precisei dividir aqui para me obter as 5 partes. Isso já fez a parte do chocolate aqui, ó, se tornar menor. Então, por isso, a gente já pode afirmar que o número 1/4 vai ser maior do que 1/5, né? Em relação às partes. Né? Ó, em relação às partes. Esta parte aqui é menor, né? Ó, essas duas partes é menor do que aquela. Obviamente, o todo também vai ser menor, né? 1/5, que é o todo aqui, vai ser menor do que 1/4. Ah, eu não me convenci. Vamos tentar se convencer aqui agora nesse outro exemplo. Se você ainda não se convenceu, tem uma outra coisa que você pode fazer também. Bom, aqui eu fiz a representação dos chocolates. Imagine que eu tenho vou fazer aqui, ó, um chocolate inteiro. Um chocolate inteiro, ele vai ser, vou fazer o quadrado aqui, ó. Isso aqui é um chocolate inteiro. A representação de 1 inteiro é 1 sobre 1, que dá 1, né? Ó, isso aqui representa 1 inteiro. Aqui, ó, se eu dividir esse chocolate no meio, né? Se eu dividir esse 1 inteiro no meio, eu vou ter 1 sobre 2, né? Eu vou ter uma parte aqui de um total de 2 se eu pintar, né? Ó, quer ver? Vou até pintar aqui para mim fazer essa representação, ó. Eu pintando aqui, eu tenho 1 sobre 2. Se eu pintar, ó, esse outro quadrado aqui, ó, para mim dividir em 3, ó, eu dividi em 3 partes. Aqui tava em 2, aí eu fiz um outro traço aqui. Então eu tenho 1, 2, 3 partes.
pintei um quadradinho, isso representa 1/3. Para mim representar 1/4 de novo, ó, justamente o que eu fiz ali. Tá vendo, ó? Eu pintei um quadradinho aqui e isso representa 1/4. 1/5 de novo, ó. Eu pinto outro quadradinho aqui e aqui tem 5 partes, né, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 6 partes, ó. De um total de 6. Eu pinto um quadradinho aqui. Esse aqui é 1 em 6, né? Ó, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. 1/7. Dividir aqui embaixo. E aí eu pinto um quadradinho aqui. Isso representa 1/7. E 1/8, né? Eu divido o meu chocolate, né? Eu tô representando isso aqui é um chocolate. Divido o chocolate em 8 partes. Então, gente, se você observar, cada vez que você divide mais o chocolate, ele vai ficando menor. Porque a barra de chocolate tinha o mesmo tamanho. Cada vez que eu divido mais, as partes do chocolate que eu vou obter é menor. Com isso, eu posso afirmar que 1/8 é menor do que 1/7. Porque as partes de 1/8 é menor do que as partes de 1/7. Se eu posso afirmar também que... Aí você pode ir fazendo as outras afirmações, né? Você pode afirmar também que 1/6 é menor do que 1/5, né? Porque as partes de 1/6 são menores do que as partes de 1/5. Então, é justamente essa representação aqui que eu fiz. Eu posso dizer que 1/5 é menor do que 1/4 porque as partes de 1/5 é menor do que as partes de 1/4. Ah, não me convenci ainda, então você divide. Você pode dividir ali, ó. 1/4, eu dividi o 1 aqui por 4. 1 não dá para 4, então o que eu faço? Eu coloco 0 e vírgula, né? Aí agora eu posso dividir. 10 dá para dividir por 4. Vai ficar 2, né? 2 vezes 4 vai dar 8. 8 para chegar no 10, 2. Sobrou 2 aqui. 2 não dá para dividir para 4, então eu boto 0. Aí agora dá. 20 dá para dividir por 4. Que número vezes 4 dá 20? Esse número é o 5. 5 vezes 4, 20. Cheguei em 0. Então, 1/4 é 0,25. 1/5, a mesma coisa. Né, ó. 1 não dá para dividir para 5, então eu coloco 0 e vírgula. E aí, 10 dá para dividir para 5. Aí eu penso, que número que eu vou multiplicar o 5 para dar 10? Esse número é o 2. Então, 1/5 é 0,2. Então, se você tem 25 centavos ou se você tem 20 centavos, qual quantia é maior? 25 centavos, né? 25 centavos, que é esse daqui, é maior do que 20 centavos. 0,2 é a mesma coisa que 0,20, tá? Então, ó, 0,25 é maior do que 0,20. Então, 1/4 é maior do que 1/5. Fazendo a representação aqui, ó, eu fiz a representação aqui, o 0, que é a origem. E aqui entre o 0 e o 1 tá o 0,20, bem próximo do 0. E o 0,25 um pouquinho mais perto do 1. E os números que está entre esse intervalo, do 0,20 e do 0,25, é o 0,21, 0,22, 0,23 e o 0,24. Ok? Que lá ele pedia para representar, né, os números que está entre esses números. Então, os números que está entre eles são esses daqui. Ok? Um exercício legal, né? Bom da gente pensar, da gente entender, certo? Gostei bastante aí desse exercício.